Alex Escobar rebateu um internauta que questionou os bastidores da TV Globo após o jornalista passar mal durante uma transmissão ao vivo. O caso aconteceu nesta terça-feira 23, enquanto o apresentador, que está nos Estados Unidos para a cobertura da Copa América, participava do programa Encontro. A repercussão começou nas redes sociais quando um seguidor escreveu no X, antigo Twitter, sem querer ser chato, mas já sendo. Essa parada do Escobar hoje era algo que em outros tempos, teria alguém para substituir ou para dizer, não entra ao vivo agora, toma uma água. Mais uma para a lista. Ao notar o comentário, o jornalista fez questão de esclarecer o ocorrido. Felipe, comecei a sentir que algo não estava bem menos de 1 minuto antes de entrar no ar. Desliguei o microfone, tentei me recuperar, mas fui chamado. Somente eu poderia ter evitado, mas não tive tempo de tomar a decisão, explicou. Escobar tranquilizou o público sobre seu estado de saúde e detalhou o que sentiu no momento. Sei que aparecer falando daquela maneira assusta, mas estou bem. Tive dificuldade para articular, foi algo muito doido, mas não senti confusão mental ou tontura. Foi apenas uma falha na pronúncia das palavras. São desafios e surpresinhas que não costumo enfrentar, mas estamos na chuva e de vez em quando, acaba respingando. Por fim, o global afastou qualquer preocupação maior. O vídeo realmente impressiona, mas acreditem, logo depois já me sentia pronto para assistir a um jogo do América, fazer um cafezinho e cantar um samba. A gente se vê em breve direto dos Estados Unidos, concluiu. Vale lembrar que Tadeu Schmidt também comentou o caso durante a programação da Globo, atualizando os telespectadores sobre a recuperação do colega. É impossível não olhar para esse episódio envolvendo o Alex Escobar e não fazer uma análise mais profunda sobre o peso da televisão ao vivo e o que a gente, do lado de cada tela, muitas vezes ignora. Para quem não conhece a fundo a trajetória do Escobar, pode parecer apenas um susto de percurso, mas quem acompanha a carreira desse jornalista sabe que ele é um cara que construiu sua imagem justamente na base da naturalidade, da descontração e dessa proximidade quase familiar com o público. O Alex, que nasceu no Rio de Janeiro e começou sua trajetória de uma forma bem curiosa, sendo comissário de bordo, é uma figura que sempre exalou uma energia muito solar, muito carioca. Ele não veio do jornalismo esportivo tradicional, rígido, engravatado. Ele veio da vida, da observação do mundo, e foi justamente essa irreverência que o levou para a rádio e depois para a televisão, onde ele se tornou esse rosto onipresente na Globo, especialmente nas coberturas de Copa do Mundo, Olimpíadas e no comando do Globo Esporte. Quando a gente fala do Escobar, a gente precisa lembrar que ele é um cara que sempre se colocou como torcedor que deu certo. Aquele locutor que narra o jogo como se estivesse na mesa de um bar com os amigos. Ele sempre foi muito querido justamente por não ter medo de ser humano, de errar uma palavra, de rir de si mesmo. E é curioso que logo ele, que sempre pregou essa leveza, tenha se visto no centro de um debate sobre a rigidez e a pressão dos bastidores da TV. O internauta que questionou o episódio tocou numa ferida antiga do público, a percepção de que a televisão é uma máquina que não para, que muitas vezes ignora os sinais vitais de quem está na linha de frente em nome da audiência ou da grade de programação. Só que ao ler a resposta do Escobar, a gente entende que, na verdade, o erro foi uma falha de timing e de percepção humana, e não necessariamente uma negligência sistêmica, como o público costuma especular. A trajetória do Alex, para quem não recorda, é marcada por essa transição corajosa. Sair da aviação para cair de cabeça no rádio e depois, ser abraçado por esse gigante que é o entretenimento esportivo brasileiro, não é para qualquer um. Ele precisou provar seu valor, conquistar o espaço entre nomes consagrados e, principalmente, criar uma identidade própria. E ele conseguiu isso sendo autêntico. Ele é um dos poucos que consegue transitar entre o jornalismo sério e o entretenimento puro, como a gente vê na forma como ele apresenta o desfile das escolas de samba. Por exemplo, ali ele mostra uma outra faceta, o cara passional que entende o ritual, que respeita a cultura popular. E é justamente esse cara, tão acostumado com o ritmo frenântico de uma transmissão ao vivo, que se viu pela primeira vez, sendo o protagonista de um susto que deixou todo mundo em casa paralisado. Eu particularmente acho que a gente vive no momento em que o público está muito mais atento, quase clínico, na análise do comportamento dos apresentadores. Qualquer tropeço na fala, qualquer mudança na entonação, gera uma onda de comentários nas redes sociais. E isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, mostra que o espectador se importa, que existe um vínculo real, quase afetivo, com quem aparece na tela. Por outro, gera uma pressão desnecessária, onde o profissional não tem nem o direito de ter um mau momento, de estar cansado, de ter um branco.
O Escobar foi muito elegante na forma como lidou com isso. Ele não se vitimizou, não atacou o internauta, ele simplesmente explicou com uma honestidade que desarma, que foi uma falha física momentânea. E o fato de ele citar que logo depois estava pronto para tomar um café e assistir ao América, o seu time do coração, mostra que ele é um cara que sabe colocar as coisas em perspectiva. O América, inclusive, é um elemento central na vida do Escobar. Ele é um torcedor fanático, daqueles que sofrem, que vivem a história do clube, e essa paixão pelo time, que muitas vezes é um clube de altos e baixos, ensinou a ele muito sobre resiliência. Olhando para o cenário da televisão brasileira atual, eu vejo que esse episódio é um lembrete importante de que por trás das câmeras, das luzes e da maquiagem, não existem robôs. Existe gente de carne e osso com problemas, com limites, que está ali tentando dar o seu melhor num ambiente que exige perfeição o tempo todo. O que o Tadeu Schmidt fez ao dar esse suporte ao colega ao vivo, reflete muito essa camaradagem que existe nos bastidores da Globo, uma rede de apoio que a gente nem sempre vê, mas que é fundamental. Na minha visão, o que mudou na TV, e isso é positivo, é que hoje há um pouco mais de espaço para vulnerabilidade. Antigamente, um apresentador jamais admitiria um erro ou um mal-estar dessa forma. Hoje a transparência, quando bem dosada como o Escobar fez, acaba gerando mais empatia do que qualquer pedido de desculpas ensaiado. O momento representa, na carreira dele, uma prova de fogo de como a imagem pública é algo frágil. Ele é um cara consolidado, com anos de estrada, que já passou por quase tudo no jornalismo, mas que nunca tinha sido testado dessa maneira pelo seu próprio corpo sob o olhar de milhões de pessoas. E ele tirou isso de letra com a mesma naturalidade com que comenta um gol ou uma nota de escola de samba. Isso só reforça porque ele é um dos nomes mais longevos e respeitados da sua geração. A televisão brasileira é feita dessas figuras que, além de competentes, são humanas. E o Escobar, com seu jeito simples de ser, seu amor pelo samba e sua dedicação ao trabalho, nos mostra que a vida é exatamente isso. A gente está na chuva, como ele mesmo disse, e de vez em quando respinga. O importante é saber se secar, respirar fundo e continuar o espetáculo, sempre com um café na mão e, se possível, com o time do coração indo bem em campo. Esse episódio, longe de manchar sua carreira, humanizou ainda mais a figura do Escobar, mostrando para o público que a conexão que eles têm com ele é de fato muito real e muito profunda, baseada numa admiração que vai muito além da tela. Fica aqui o nosso desejo de que ele continue fazendo seu trabalho com essa mesma garra e, claro, com a saúde sempre em dia. Porque a televisão brasileira precisa de gente que, como ele, entende que o jornalismo é feito de fatos, mas também de sentimentos. E aí, viu a notícia? Pois é, eu tô aqui todos os dias, fico avaliando os comentários, as curtidas, comentário eu gosto demais. E você viu a notícia, se inscreve. Canal de notícia é sempre importante, por quê? Principalmente aqueles canais que são atualizados. Nós estamos atualizados todos os dias. Pode ir lá no canal para você ver, vídeo toda hora sobre notícias do Brasil. Não é fácil manter um canal no ar e eu conto com a sua ajuda, o seu like e principalmente a sua inscrição.